costumes. Queridos amigos, meu muito bom dia, um belo domingo, uma bela manhã de domingo para nós juntos estudarmos o Evangelho de Jesus, o Evangelho do nosso Mestre amado, que tanto nos clareia, né? Que tanto nos inspira a nossa evolução do Espírito. Agradecemos a Casa, o Consolador, agradecemos aos mentores que aqui se encontram e que nos amparam nessa manhã de domingo maravilhosa, para que nós possamos juntos estudarmos o Evangelho de Jesus. Eu quero agradecer e falar para vocês que nessa manhã de domingo tão especial, nós vamos fazer uma leitura de um livro maravilhoso, que é o Palavra de Vida Eterna. Um livro psicografado pelo nosso amado e querido Chico Xavier, e que é ditado pelo Espírito e grande mentor Emmanuel. Nesse livro, que ele é fantástico, gente, fica aqui a recomendação. A primeira dica da palestra é ter esse livro como livro de cabeceira. Aquele livro que a gente pega uma lição por dia. Ele é um livro fantástico que tem 180 lições. 180 lições. E cada lição dessa é extraída do Evangelho do Novo Testamento. Dos 4 evangelhos que nós encontramos no Novo Testamento, dos principais evangelistas, e das epístolas paulinas, as cartas de Paulo, às comunidades cristãs do primeiro século. Então, para que nós possamos entender Emmanuel, que nos compila, que traz as suas explicações, os seus ensinamentos profundos, dessas que são as principais instruções de Jesus para nós, para os tempos modernos, para esse momento em que nós estamos vivendo, tão importante de transição planetária. Nunca se fez tão necessário a nossa compreensão raciocinada, como Kardec nos orientou, que a fé precisa ser raciocinada, que nós possamos raciocinar, refletir e pensar acerca do Evangelho de Jesus, e a doutrina espírita nos auxilia neste propósito. Então, hoje nós vamos ler o capítulo 22, nós vamos estudar o capítulo 22 do Palavras de Vida Eterna, cujo título é maravilhoso, que diz, na palavra e na ação, no verbo, na comunicação, nas suas palavras, na maneira como você expressa e principalmente nas suas atitudes, no produto das tuas obras, que nós possamos estar em sintonia e harmonia na palavra e na ação com Cristo Jesus. Então vamos fazer a leitura deste que é a lição número 22 do Palavra de Vida Eterna, e neste título, olha só, Emmanuel vai buscar na carta de Paulo aos Colossenses, né, carta essa que está no Novo Testamento, na Bíblia, que também é um livro que precisa ser lido, meus irmãos, né? Nós, às vezes, temos o hábito de deixar a Bíblia de lado, né? E aqui fica mais uma recomendação. A Bíblia precisa ser estudada. E a doutrina espírita nos ajuda a interpretar aquele vocabulário que para alguns parece difícil, mas não é. Precisa do nosso esforço diário de podermos interpretar, porque a Bíblia contém o cristianismo primitivo, as primeiras impressões, os primeiros ensinamentos de Jesus. E o Espiritismo é o consolador prometido pelo próprio Cristo, que complementa aquilo que o Jesus nos trouxe. Então, para nós estudarmos o Evangelho de hoje, Emmanuel extrai do capítulo 3 da carta aos Colossenses de Paulo o seguinte versículo. Em tudo, prestem atenção na leitura deste versículo. Em tudo o que fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
e dei graças a Deus por ele. Vamos fazer essa leitura com calma, meus irmãos, e vamos também aprofundar qual é a recomendação que Paulo estava transmitindo aos colossenses. E aqui cabe para que nós possamos contextualizar quem eram os colossenses, né? Muitas pessoas leem, às vezes, o Evangelho e não aprofundam o entendimento e fica lacunas de interpretação, né? Paulo escreveu várias cartas. Paulo, na verdade, nas suas 3 grandes viagens de divulgação do Evangelho, de divulgação da palavra do Cristo, veja que discípulo abnegado. Paulo, que foi um grande perseguidor dos cristãos, depois da conversão em Damasco, quando ele teve contato com o Cristo, ele passou a ser o maior divulgador do Evangelho. Nas suas 3 grandes viagens pela Ásia, pelo Oriente e pela Europa, Paulo fundou igrejas. E mais do que isso, deu testemunhos do seu amor pelo Cristo. Nesta carta, Paulo escreve nesse contexto, ele estava preso em Roma na sua primeira passagem por Roma. E Paulo faz uma escrita, e ele escreve essa carta com tanto amor ao povo de Colossas, a igreja de Colossas, que é uma cidade que hoje não existe mais, mas fica na região da Turquia, na região oeste da Turquia. E Paulo, ao enviar essa carta, ele envia com o intuito de chamar a atenção dos cristãos de Colossas, e todos nós cristãos, da nossa confusão, da nossa mistura, da bagunça que muitas vezes fazemos da interpretação do Evangelho de Jesus. O nosso irmão Kiko acabou de fazer uma leitura introdutória que fala da idolatria, dos falsos profetas, daquilo onde nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança, naquelas inverdades que são muitas vezes manipuladas pela matéria. Nós, às vezes, na falta, no vazio que muitas vezes encontramos dentro do nosso coração, vamos buscar respostas em muitas coisas da matéria, ou vamos buscar respostas em outros profetas, em outras verdades, em outras informações. E hoje, como temos tanta facilidade em buscar comunicação, é muito comum nós esquecermos de Jesus, esquecermos da doutrina que o Mestre deixou o seu grande legado, e vamos buscar respostas em outras facilidades, principalmente nas facilidades da matéria. Perceba que nessa carta de Paulo, Paulo também ele recebe a notícia de que o povo de Colossas, que essa igreja cristã, que foi fundada nas bases cristãs do evangelho puro do Cristo, estava também tendo esta confusão. E Paulo escreve uma carta lindíssima, trazendo a unicidade, ou seja, o entendimento claro, pleno e uno de que o Mestre Jesus é a resposta para tudo. Não há necessidade de buscarmos outras verdades. A lição aqui é nós entendermos em Cristo aquilo que realmente é o sentido da vida, aquilo que realmente irá nos transformar em verdadeiros discípulos de Jesus. Então, Paulo nos escreve, Paulo nos coloca, né, de maneira clara, simples, e Emmanuel traz desta carta, que tem 4 capítulos, um versículo que sintetiza o ensinamento e a lição de hoje. Paulo, né, e Emmanuel nos traz o versículo 17 do capítulo 3, a qual nós vamos falar de novo, pausadamente aqui, para que nós possamos refletir, irmão, como você tem sido um discípulo de Jesus. Olha, vamos falar de novo. Paulo escreve o seguinte: seja, né, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, né, fazei da sua palavra, né, do seu verbo, desta ferramenta que nos diferencia de todos os outros elementos da obra divina,
Nós somos o único produto da obra que temos a capacidade da comunicação plena. Então, em toda a sua palavra, em toda a sua comunicação, em todo o seu verbo, ou nas suas atitudes, nas suas ações, fazei sempre em nome do Senhor Jesus. Para nós refletirmos aqui, como que é que nós temos usado a nossa palavra e principalmente as nossas ações, as nossas atitudes, o produto daquilo que eu sou. Nós temos usado a palavra e as ações em harmonia com os ensinamentos do Cristo? Pergunta para nós refletirmos. Paulo nos convida, nos chama a atenção de que tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que falarmos, nós deveríamos estar honrando o Evangelho do Cristo. Deveríamos estar honrando o teu nome. Porque se nós nos dissemos cristãos, e aqui vai uma pergunta para você, meu irmão, vai uma pergunta para nós, que estamos aqui no caminho do Evangelho, estamos aqui no caminho do estudo do legado do Mestre. Se estamos numa manhã de domingo, se dedicamos o nosso tempo, se dedicamos o nosso esforço a estudarmos o Cristo, isso significa que algo nos toca. Isso significa que algo nos chama a nossa atenção. Para nós refletirmos, se isso é verdade, responda para você. Pensa e reflita no seu coração. Você tem dedicado o seu tempo? Você tem usado a sua palavra, as suas ações em harmonia com tudo aquilo que você tem estudado do Cristo? Você tem trazido para a sua vida, você tem incorporado os sentimentos, os ensinamentos de Jesus dentro da sua essência? Esta é a pergunta. Esta é a reflexão que Emmanuel e Paulo nos convida. Porque aqui cabe uma explicação. E aqui cabe nós dedicarmos o nosso tempo nessa manhã de hoje à reflexão. Se realmente nós temos sido verdadeiros discípulos de Jesus. Se nós temos sido verdadeiros cristãos. Porque segundo o ensinamento, se nós temos estudado o Evangelho, se o Evangelho toca o seu coração, se a palavra de Jesus te chama a atenção de alguma maneira, pense comigo. Se você se sente feliz em estudar o Evangelho, se você se sente feliz em falar do Evangelho, se você se sente feliz em ler, em parar para refletir o Evangelho, mas se você não coloca essas palavras, este conhecimento em prática, em momento, em ação, isso significa, meu amigo, que nós não somos discípulos de Jesus. Nós somos simpatizantes da palavra do Cristo. Percebe a diferença? Se eu ouço o Evangelho, isso me faz bem. Se eu acho bela as palavras, se eu gosto dos evangelistas, se eu gosto de ler a Bíblia, se hoje, que é muito comum, nós gostamos até de publicar nas nossas redes sociais frases de impacto, frases de efeito que nós encontramos no Evangelho. Mas eu não consigo colocar nas minhas palavras e nas minhas atitudes aquilo que eu leio, eu sou um simpatizante do Evangelho. Não sou um discípulo verdadeiro. Para a gente refletir. E não tem nada de errado com isso, meus irmãos. É um estágio em que nós estamos participando. É um estágio que eu estou me desenvolvendo. E não existe erro, existe evolução. É muito diferente. Portanto, se eu já consigo ser um discípulo, e aqui o termo discípulo significa seguidor dele, se o Jesus é o mestre amado, se eu entendo, se eu leio o seu evangelho, e mais do que gosto, eu passo a colocar nas minhas ações, nas minhas atitudes, eu passo a colocar na minha palavra,
Eu passo a expressar Jesus na minha comunicação. Eu passo a agir como Jesus agia. Eu procuro seguir o Mestre em todas as atitudes, seja no meu trabalho, seja no meu núcleo familiar, seja na minha comunidade, ou seja, em tudo, como Paulo nos ensinou. Se eu estou colocando, se eu estou empregando o Evangelho de Jesus nas minhas atitudes, isso significa, sim, irmãos, que nós somos discípulos. Esse é o verdadeiro discípulo e essa é a grande diferença em sermos discípulos e simpatizantes. Para que a gente possa ficar um pouco mais claro como se dá esse processo de evolução, meus irmãos, eu gosto muito de um ensinamento que o Haroldo Dutra, grande orador, palestrante espírita, nos traz. Ele diz o seguinte, olha como é simples o entendimento. Ele diz que o processo de ser discípulo do Cristo, ele tem, de maneira resumida, 4 etapas. 4 etapas. A primeira etapa é a etapa de conscientização, de conhecer o Cristo, de conhecer o seu Evangelho, de entender qual é a proposta de amor que Jesus tem para você. Essa é a primeira etapa, é tomar conhecimento. E para tomar conhecimento, meus irmãos, não existe outra maneira de tomar conhecimento do que esforçar-se para absorver esse conhecimento através da leitura edificante, através das palestras, através, de todos os recursos que nós temos hoje. Felizmente, nós temos inúmeros recursos para que nós possamos tomar conhecimento do Evangelho de Jesus, tomar conhecimento da proposta de amor do Cristo para todos nós. Essa é a primeira etapa. É aí que a gente começa. É conhecer, porque ninguém muda hábito, ninguém muda postura, se primeiramente não tiver novas informações. Ninguém muda. A gente continua na mesma, né? E aqui, eu não vou fazer spoiler, mas eu vou deixar que vocês busquem o conhecimento do Cristo no Evangelho e na doutrina espírita. Mas, para facilitar o entendimento nesse curto encontro que nós temos, Jesus resumiu de maneira amorosa e tão simples como o mestre costumava nos ensinar, que ele não veio mudar as leis e os profetas. Ele não veio desdizer os profetas. Jesus diz, em apenas um único mandamento, para que nós, para que você, para que eu, possamos, de maneira simples, entendermos a sua proposta de amor. Jesus nos diz em apenas um único mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas. E mais importante, de todo o seu entendimento. Isso significa que o amor de Deus, de nós para Deus, deve ser incondicional e de todo o entendimento que nós temos. Isso serve para os grandes cientistas e serve para as pessoas mais simples. Basta você amar o Criador de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. O mandamento de Cristo é: amai a Deus sobre todo, de todo o seu entendimento e sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Gente, olha a sabedoria que nós temos nesse ensinamento, e é justamente a proposta de valor que o Cristo deixa para nós como modelo e guia. E se nós somos discípulos de Jesus, se nós queremos mudar as nossas ações, se nós queremos mudar a nossa palavra, nós devemos buscar o entendimento do Cristo. Essa é a primeira etapa, e o entendimento de Jesus de maneira simplificada, como ele próprio fez questão de dizer, amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, e ao próximo, que é a criatura que está mais próxima de nós sempre, que é a humanidade, que é a criação do Pai. Ame-a de maneira indignada sobre todas as coisas, o Pai, o próximo como a você mesmo. Veja que, de maneira sábia, o Cristo nos coloca: ame a Deus
Depois ame as criaturas, porque é impossível amar a Deus e odiar a criação do Criador. Já parou para pensar nisso? Muitas pessoas têm uma facilidade em dizer que são fiéis, que são tementes a Deus, que amam a Deus, mas não são capazes de amar aquele que está dentro do círculo familiar. Não são capazes de amar aquelas pessoas que passam pela nossa vida como verdadeiros professores, nos ensinando o caminho, nos mostrando que através do amor e do desenvolvimento do amor é que nós nos tornamos criaturas melhores. Como é possível amar a Deus e não amar as criaturas? A recomendação de Jesus é: ame a Deus, ame ao próximo como a si mesmo. Nós invertemos tudo. O nosso egoísmo, a nossa vaidade, faz com que nós nos amemos a nós primeiro. No nosso orgulho, no nosso egoísmo, que é a grande chaga da humanidade, segundo os Espíritos, no livro dos Espíritos. Nós amamos a nós primeiro. Nós queremos nós primeiro. Nós nos preocupamos sempre em nós primeiro. Para depois amar a Deus e, se sobrar tempo, a gente ama as criaturas. Nós amamos o próximo. Nós invertemos a ordem que Jesus nos recomendou. Então, se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, se nós estamos buscando, caminhando, estarmos alinhados com o Cristo, o primeiro passo a primeira etapa é conhecer. E conhecer, quanto mais você estudar o Evangelho de Jesus, você vai entender essa máxima que está resumida em apenas um mandamento. Depois que você, segundo Haroldo Dutra, nós vamos para a segunda etapa, né? Depois que nós conseguimos entender o Cristo, entender o propósito de amor de Jesus, nós vamos para a etapa 2, né? Que é passar a refletir, a reflexionar a respeito da mensagem do Cristo. Vamos imaginar que você já tomou conhecimento, como todos nós aqui, que já nos esforçamos em estudar o Evangelho. Agora, o próximo passo é refletir. Faz sentido na sua vida Jesus? Faz sentido o Cristo, a sua mensagem, a sua proposta de amor, que nós acabamos de falar, que ele resumiu em apenas uma? Faz sentido? Você quer transformar a sua vida? Então traga Jesus para a tua vida. Não despreze Jesus. Não despreze as suas instruções, que é o que nós costumamos a fazer. Hoje, com tanta informação, tanto conteúdo, nós gastamos tanto tempo consumindo conteúdo desprezíveis. Conteúdos que não vão modificar em nada a tua marcha espiritual. Nós passamos horas e horas consumindo conteúdo nas redes sociais hoje. Vamos trazer um assunto para o tempo atual, para o nosso tempo moderno. Usamos tanto do nosso tempo com conteúdo que não irá fazer com que você evolua, do ponto de vista moral, pelo menos, que é o que é mais importante. Por que nós, ao consumirmos um conteúdo vindo do Evangelho, nós também desprezamos, como fazemos com os conteúdos das redes sociais, que nós lemos, ouvimos todos os dias e simplesmente o nosso cérebro despreza? Já reparou nisso? Não despreze o conteúdo do Cristo. Não desprezar faz parte da etapa 2, que é refletir. Reflita, pense, veja se faça sentido você transformar a sua vida, você fazer novas escolhas com esse conteúdo que você está recebendo agora, por exemplo. Faz sentido para você? Então, coloque na sua vida. A terceira etapa, meus irmãos, é sentir o Cristo. Sentir. Então, veja, nós primeiro tomamos conhecimento. Depois nós passamos a refletir, passamos a pensar, a estudar sobre o tema. Faz sentido? Se faz sentido, então eu começo agora a sentir Jesus agindo na sua vida. E como é que Jesus age na nossa vida? A gente tem pressa das coisas, né? A gente não consegue nem notar as mudanças que o Cristo vai fazendo na nossa vida. Mas para a gente poder aqui ter um exemplo prático, eu gosto muito de usar esse exemplo porque ele pega todos nós, né? Um dos problemas do século, na verdade, das últimas dessas qualidades do Espírito, né? Lá nós temos de tudo, né? Então, para a gente poder refletir, ficar um pouquinho mais fácil o entendimento, como é que a gente sente Jesus?
Nós sentimos Jesus quando no trânsito, por exemplo, nós somos convidados a testar a nossa qualidade do espírito, que é a paciência. Percebe que no trânsito vai acontecer situações diversas. Você vai ter pessoas ali que estão distraídas, você vai ter pessoas que estão preocupadas, você vai ter pessoas egoístas que não estão nem aí para o seu tempo. Elas estão preocupadas com o atraso delas, né? Você vai ter diversos tipos de pessoas ali em momentos diferentes. Em uma situação do trânsito, onde uma pessoa cria uma situação complicada para você, te fecha, entra sem dar certo, essas coisas que a gente conhece bem. Como você reage? Quais são as suas reações? Percebe que quando você começa a sentir Jesus, você passa em determinadas situações de adversidade, em algumas delas você começa a reflexionar. E você fala, não, aqui eu preciso tomar uma postura diferente, né? Aqui eu preciso mudar. E você vai conseguir em algumas situações, até se conter. Não vai ser todas, é bem verdade. Isso serve para todas as circunstâncias da vida. Isso serve para as dificuldades que você vai encontrar dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, em todas as situações que nós somos convidados, porque nós estamos num processo de evolução e as dificuldades, as adversidades, são todas ferramentas para que nós possamos trabalhar e evoluir as nossas qualidades do espírito. Portanto, nós passamos a sentir Jesus quando, nos momentos de adversidade, nos momentos difíceis, você passa a refletir. Essa é a postura que eu tenho que tomar? Você vai errar. Certamente todos nós estamos estagiando nessas primeiras etapas. Nós vamos continuar errando. Mas algo dentro de mim me chama a atenção. Quando eu cometo o erro, e logo depois que eu cometi o erro, logo depois que eu falhei, eu tenho a minha consciência me cobrando. Isso está acontecendo com você, irmão? Se sim, é porque você já está sentindo Jesus abrir os seus olhos. Que maravilhoso é isso. Entenda esse momento. Debruce sobre esse momento. Passe a refletir mais sobre esse momento. Santo Agostinho tinha uma recomendação maravilhosa para todos nós. Santo Agostinho diz o seguinte, que todos os dias ao se deitar, ele ali investia alguns minutos antes de pegar o sono, refletindo de quais eram os erros que ele tinha incorrido no dia. Quais são as falhas? Onde que eu falhei? Aonde que determinado ponto eu poderia ter sido um cristão melhor? E assim é que nós vamos mudando o padrão de comportamento. Quando eu reflito o meu erro e me esforço para ser melhor no dia seguinte. Isso é Jesus tocando o nosso coração. Essa é a terceira etapa, meus queridos irmãos. É quando nós passamos a sentir Jesus em nós. E a quarta etapa, e mais importante, é onde nós estamos caminhando para... É a etapa onde nós passamos a viver o Evangelho de Jesus. Paulo de Tarso, né? Paulo evangelista, Paulo que nós encontramos os seus ensinamentos nas epístolas paulinas do Novo Testamento, que foi de novo o grande divulgador do Evangelho, né? Que é quem trouxe esse ensinamento que estamos aqui estudando hoje na palavra e na ação, nas nossas atitudes, seja coerente com Jesus. Paulo certa vez disse sobre viver com Cristo, que ele se sentia que não mais vivia. Eu não vivo mais. Quem vive é o Cristo em mim. Gente, olha que profundo esse ensinamento, olha que profunda essa constatação de Paulo. Eu não vivo mais. Quem vive é o Cristo em mim. Estou em tanta harmonia com esse ensinamento de Jesus. Eu vou reflexionar de novo aqui. É importante. Qual que é o ensinamento que o Cristo nos deixou? Apenas um. É a caridade e o amor. Mas não é a caridade e o amor para aqueles que a gente escolhe, não. É a caridade e o amor de maneira indiscriminada. É a caridade e o amor de maneira indistinta. É a caridade, o amor para todas as criaturas, para toda a obra da criação do Pai.
Foi esse o ensinamento que Jesus disse. Quando nós estivermos conseguindo viver plenamente esse ensinamento, meus irmãos, na nossa vida, a ponto do Cristo viver em mim, em todas as minhas atitudes, nas minhas palavras, nas minhas ações, em todas as circunstâncias, nós verdadeiramente seremos grandes discípulos de Jesus. Para nós caminharmos aqui para o nosso encerramento, eu queria terminar essa lição falando para vocês sobre a palavra e sobre a ação, que é o grande título desse capítulo número 22 do livro Palavras de Vida Eterna. Mais uma vez eu queria deixar registrado aqui, para terem o livro, tem na versão digital, é um livro para ler uma página por dia, meus amigos. São 180 lições da essência, da mais pura essência de Jesus, dos teus ensinamentos, do cristianismo mais primitivo, que é aquilo que nos remete às lições puras de amor do Cristo. Para nós refletirmos, Paulo nos fala da palavra, Paulo nos fala da maneira como nós nos comunicamos. Quantas vezes por dia você usa essa ferramenta? Já parou para pensar? Tudo que nós fazemos hoje é através da nossa comunicação. A palavra, ela é importantíssima. A palavra, ela deve ser utilizada com muito amor e carinho. Em todas as circunstâncias. Tem uma colega perguntando o nome do livro, eu vou repetir. Tá? O livro é Palavras de Vida Eterna. Psicografia de Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Né? Palavras de Vida Eterna. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que tem a versão digital. É um livro para ler uma página por dia. Mas o Emmanuel nos coloca o seguinte, para nós refletirmos, gente, para ficar essa mensagem aqui final, que a palavra e as nossas atitudes é apenas uma parte muito pequena e é a materialização daquilo que nós realmente somos e pensamos. Já refletiram sobre isso? Olha só que coisa interessante. A palavra e a atitude é a materialização daquilo que você sente. O sentimento que nós pouco controlamos, ou quase nunca controlamos, o sentimento é que dirige e modela o teu pensamento. E o teu pensamento é que consegue exteriorizar, ou seja, materializar palavras e atitudes. Então, as palavras e atitudes são apenas uma fração muito pequena daquilo que realmente você sente e daquilo que realmente você pensa. Olha só que coisa fantástica isso. Um exemplo para ficar claro. Ninguém fala uma palavra negativa, ninguém ofende alguém, ninguém tem uma atitude, agressiva, ou um crime, por exemplo, que é um extremo da agressividade, que é uma ação. Veja, ninguém tem uma palavra agressiva, uma atitude agressiva, sem antes ter um sentimento de ódio. Né? A palavra agressiva ou atitude agressiva, ela começa num sentimento de ódio, num pensamento negativo, que ele é dirigido pelo sentimento de ódio. Portanto, se o sentimento de ódio, ele ainda vive dentro de você, ele é iniciado, ele é startado em algum momento dentro de você, essa é a sua essência, meu irmão. É exatamente aí que nós temos que trabalhar. E não dá para trabalhar os nossos sentimentos sem empregarmos na nossa vida a máxima do Cristo, que é amar a todos de maneira indiscriminada. É difícil. Amar o seu inimigo é complicado. Eu sei disso. Mas é através do exercício, é através da prática, é através da constante ação no bem, é que você vai conseguir mudar a sua essência
que é o seu sentimento. Que os nossos sentimentos é que são as qualidades do nosso espírito eterno. É por isso que temos uma longa jornada, é por isso que temos as sucessivas reencarnações, justamente para depurarmos, corrigirmos, aprimorarmos essa essência do espírito. Muita paz a todos. Eu agradeço o carinho de vocês estarem conosco aqui no Consolador, de maneira virtual. Se Deus quiser, estaremos juntos presencialmente muito em breve. E vamos encerrar, então, o nosso encontro de hoje, fazendo uma oração, agradecendo mais uma vez, queridos amigos, aqueles que gostam de cerrar os olhos, para se concentrar um pouco mais na palavra. Vamos agradecendo a Ti, Mestre querido, pelo seu carinho imenso, pelo seu amor profundo por todos nós. Agradecendo de coração aos mentores do Consolador que nos inspiraram com todo o seu amor nessa manhã de domingo. Agradecendo aos nossos mentores individuais, meus irmãos, que nos inspiraram a estarmos hoje todos juntos, conectados através desse recurso maravilhoso que é a internet, para que nós possamos estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Agradecendo, meu Pai, a Ti, a qual devemos todo o nosso amor, a nossa gratidão, pelo dom da vida, pela bênção de estarmos aqui nesse planeta maravilhoso que nos dá todas as condições de evolução do espírito. Profunda gratidão. E pedindo e orando para aqueles nossos irmãos que encontram-se em situações difíceis, que o nosso amor, as nossas melhores vibrações possam tocar os seus corações. O meu muito obrigado, um bom domingo, muita paz a todos. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, Olerano, pelo estudo de hoje. Por mais uma vez, nós temos a oportunidade de aprender, estudando através dos exemplos do nosso Mestre Jesus. Quero deixar meu bom dia a todos vocês que deixam o seu bom dia aqui para nós. Bom dia, então, para a Aninha, para a Andréia, para a Xanda, para o Chico. Muito bom dia para a Lázara. Muito bom dia para a Sabrina. Muito bom dia para Léo. Muito bom dia para o meu amigo Jaci, para a Elaine, minha esposa. Nós todos tenhamos um domingo abençoado, em família, respeitando, obviamente, as condições e as medidas de higiene sanitárias a respeito do coronavírus. Quero agradecer a cada um de vocês. Quero pedir para que vocês nos acompanhem nas nossas mídias sociais. Procurem o Consolador no Instagram, no Facebook, aqui nesse canal do YouTube. Compartilhem as nossas palestras para com todos aqueles que vocês perceberem e sentirem de que necessitam de uma palavra de cuidado, de uma palavra de carinho. Todas as palestras que nós estamos fazendo online desde março, elas estão salvas nesse canal. Então, basta você copiar o link dela e mandar para quem você quiser, que a pessoa chega até a palestra, até nós. Tá bom? Nossa assistência social continua. Por favor, continuem colaborando conosco. Muitas pessoas têm necessidade. E agora, em outubro, por ser Dia da Criança, e mesmo que nós não estejamos abertos com as crianças aqui, nós estamos nos esforçando para conseguir fazer sacolinhas com doces, para que na cesta básica vá esses doces para as crianças poderem se divertir um pouquinho e ter um pouquinho de alegria. Então, se vocês puderem, além de arroz, feijão, trazer um pacote de bala, chocolate, né, bolacha, algum doce, alguma coisa que possa ser dado junto com as sacolinhas, por favor, tragam, mandem aqui, ou avisem no chat em que vocês estão, está o telefone e o contato da assistência social. Procurem, falem com a Aninha,
nossa trabalhadora do bem, nossa amada amiga, tá bom? Tenham todos um domingo maravilhoso. Meu beijo, meu carinho, se Deus quiser, até domingo que vem.